bem, gente, nós vamos hoje terminar o perispírito, né? Algumas informações novas, algumas informações talvez mais complementares que a gente vai ter aí, né? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as propriedades do perispírito. Nós falamos sobre as funções dele na semana passada e hoje nós vamos falar sobre as propriedades, né? Na verdade, o perispírito tem muitas propriedades, tá? Eu não vou falar sobre todas elas porque levaria bastante tempo. Eu vou falar sobre as principais e as que realmente vão nos importar daqui para frente, né? O que realmente nos interessa. Então vamos iniciar falando sobre plasticidade. Pode-se ter uma ideia ao elenco de propriedades que existem do perispírito, que já foi levantado, né? Através dos estudos espíritas, né? Então, plasticidade. Essa é a primeira propriedade do nosso perispírito. Só lembrando vocês, né? Acho que dá para baixar um pouquinho lá o volume, Ramon. Não, às vezes eu distorço aqui quando eu falo muito alto. O perispírito que realmente é o nosso corpo espiritual, né? Realmente o nosso corpo mesmo, que mantém o espírito, o nosso espírito, é o perispírito. Imaginem que essa carne que nós estamos em volta aqui fosse caindo como se fosse uma borracha, mas ia sobrar o perispírito. Vocês nunca viram aquelas imagens de ETs extraterrestres que tiram o corpo assim? Daí viram uma luz, alguma coisa assim? É isso nós. Exatamente isso. Então, um dia que nós morrermos, nós vamos só largar essa vestimenta, mas vamos continuar a mesma pessoa, né, dentro de um perispírito, dentro de um corpo mais sutil, né? Esse é o perispírito. Então, ele é assim graças a uma propriedade chamada plasticidade. O perispírito possui extremo poder plástico, adaptando-se às ordens mentais que brotam continuamente do espírito. Vale a máxima: pensou, vibrou, plasmou. Pensou, vibrou, na forma que você vibrou, assim você cria o teu perispírito. Assim, a apresentação perispiritual são modeladas pelo estado psíquico do espírito, podendo inclusive portar o perispírito objetos como óculos que nada lhe servem. Então é assim, a gente já falou muito sobre isso aí, né? Mas vale a pena recordar. Vamos dizer, a Sônia usa óculos, tá? Ela usa óculos por muito tempo. Faz parte da visão dela, né, o óculos. Ela não se vê sem óculos. Então, quando ela desencarna, é natural que ela vai plasmar um óculos para ela. Ela vai obedecer da forma como ela está se vendo. O corpo dela vai ter um óculos. E assim por diante. Está entendendo? Mesmo que não sirva para nada. O perispírito não vai ter o problema ocular que você tem. Mas você vai plasmar um óculos que faz parte da tua projeção mental. Você usando óculos. Tá? Mas no caso ela está apegada ao óculos, não? Sim, mais tarde ela vai compreender, depois que você for instruídas, né, vai compreender que você não precisa usar óculos. Mas talvez você se sinta bem usando óculos. Porque as pessoas te reconhecem melhor, te veem da mesma forma. Então você vai, às vezes, muitos espíritos continuam usando o óculos, ou chapéu, ou uma vestimenta, uma roupa que eles sempre gostaram, assim por diante. Assim, é uma característica que a pessoa gosta e quer carregar com ela. Exatamente. Também o viciado, ele está explicando que ele desencarnou, até por sinal ele desencarnou com uma overdose. Ele sofreu muito e tal, né? E foi recolhido lá no plano pelos espíritos socorristas. Não do network, dos outros inimigo dele. Pegou ele e tal, e ele, como ele estava muito necessitado da droga, o outro espírito veio, ensinou ele a vir na Terra e usar a droga, né? Sugar a droga no drogado. Só que ele não se satisfazia só sugando. Ele tinha que fazer a caveirinha. Daí o outro tinha que pegar e porque para ele assim, o pó. Fazia um risco assim, que pegava por dentro, era o pó. Porque para ele ali cheirava, daí aquele ele tinha que ver. Isso, exatamente. Porque daí depois ele aprendeu a fazer só com. Porque para ele, se não fosse assim, parecia, não era exatamente. Não satisfazia. Isso mesmo. É um pouco diferente, mas é mais ou menos nesse sentido, né? Porque tudo é mental, né? Então se você se sente bem da forma. Por isso que eu falo assim, esse corpo, essa carne não é nossa. Mas quanto melhor você tratar ela, melhor a tua imagem mental de você. Entendeu? Então,
Fatalmente, se você é uma pessoa feliz, alegre, radiante, né, tá sempre, é natural que você carregue esse sentimento para frente depois do desencarne e você vai se apresentar dessa forma também, daí para frente, eternamente, talvez. Bom tempo. Né? Então, tudo é mental. Né? A forma do perispírito depende da potência mental e da constância do pensamento. Né? Então, a plasticidade do espírito é eterna, então ele é o espelho da mente, moldando-se de acordo com o seu comando, plasticizando, graças à porosidade que o caracteriza. Então o perispírito é poroso, por isso ela é mais malhável. Né? Quanto maior o grau evolutivo, mais livre a modelagem. Quanto mais moralmente, mais evoluído eu sou, mais fácil eu modelo o meu perispírito. Eu tenho essa habilidade. Quanto mais involuído eu sou, mais atrasado, mais dificuldade eu tenho. Aí eu fico à mercê do que as pessoas põem na minha cabeça. Você é assim, você é assim, você é assim, e eu vou acabar acreditando nisso, e eu vou acabar fazendo com que o meu perispírito se modele da maneira que as pessoas querem que eu faça. São mais ou menos assim. Isso é fácil de entender. De acordo com o nosso conhecimento aqui na Terra, nós somos pouco passados para trás, né? Iludidos. Claro, quanto maior o conhecimento, não é qualquer um que vai conseguir iludir. Mas se eu tenho pouco conhecimento, eu sou presa fácil para qualquer pessoa espertalhona que queira me passar para trás. Da mesma forma funciona com o nosso perispírito. Quanto mais a gente entender como funciona, mais fácil você consegue modelar ele. Né? Então os menos evoluídos podem apresentar graves modificações no perispírito. O caso da zootropia, né, que é espíritos tipos animais, que voltam a ser animais, e ovoidização, que é bem mais complicado, mas para vocês terem uma ideia do que é um ovoide, são aqueles seres que estão há muito tempo sem encarnar, que perderam a imagem mental de um corpo. Então ele vai cada vez virando uma massa, e acaba virando um ovoide. Tá? E acaba tendo que ser dependente de outros para poder se mover, é um parasita. Por isso que aqui no centro a gente tem muita característica disso. Pega situações em que você vai trabalhar uma desobsessão e encontra ovoides agarrados no perispírito das pessoas. Porque eles são parasitas, eles não conseguem viver mais sozinhos. Então eles agarram nos perispíritos. Tá? Então, no caso, é bem mais difícil, eu não vou entrar muito nisso aí. E é graças à plasticidade também que os espíritos são captados por fotografias e filmes. Né? É graças a essa plasticidade que eles têm. Eu trouxe aqui algumas fotos reais, né? Essa aqui foi tirada da Argentina, não sei se dá para enxergar a senhora que está lá atrás. É uma festa de universitários e de repente aparece uma senhora, né, lá atrás, né, que ninguém sabe de onde, de que jeito e tal, uma foto. Então é um espírito que se apresentou graças, na verdade, ao perispírito dele, ele se moldou dessa forma e deixou de se fotografar. Né? Aqui, se vocês conseguem ver, tem uma pessoa bastante alegre lá atrás. Ó. Parece até uma roupa mais, digamos assim, da época, talvez, do século passado, né, e tal. Uma festa à fantasia nos Estados Unidos e apareceu essa imagem. Aqui também é muito parecido, talvez por causa da iluminação não deu para captar muito bem o que ele está aparecendo aqui. Né? Mas esse aqui é um espírito brincalhão, né, que está lá, pode ver, tipo papagaio de pirata, né, querendo aparecer na foto. É um espírito zombeteiro, um espírito brincalhão. Muito parecido com aquela foto que a Mari mostrou ali, né? Esses dias, bastante espíritos assim. E essa aqui, percebam, não sei se vocês conhecem essa história é interessante. Esse aqui é uma foto de um filme. Inclusive, eu assisti esse filme no cinema e isso aqui é muito rápido. Se vocês pegarem o filme, vocês vão conseguir ver. Vocês parem, né? Dá uma pausa no momento em que ele está passando com a mãe dele. O filme é 3 solteirões e um bebê. Vocês já ouviram falar. Então, é uma criança que ela vem morar com o pai, e eles moram os 3 solteirões, né? E daí ele começa a criar esse neném. E esse filme é feito num apartamento em Nova York, de onde se suicidou um menino, há uns anos atrás. E durante a filmagem aparece essa imagem aqui do menino atrás da janela. Isso gerou uma polêmica na época, na década de 90, mais ou menos, porque a mãe estava assistindo o filme e viu. A mãe do menino, que morava no apartamento, viu. E daí houve um escândalo lá e tal, mas alguns já falaram que aquilo foi uma questão mais de propaganda do filme, coisa e tal. Mas o fato é que aparece realmente o menino lá atrás da janela. Né? Se vocês pegarem o filme, assistirem o filme é bastante engraçado, é uma comédia, vocês vão ver no momento em que ela passa, a mãe dele chega e o papai vê a criança, e eles estão passando pelo apartamento, aparece o menino lá atrás da janela. Então é um espírito que se deixa fotografar, graças à plasticidade do perispírito.
Ok? E essa coisa é bem interessante, até eu lembrei de uma história, para a gente desmistificar um pouco essa situação, né? Tem uma história muito interessante de um presidente da Federação Espírita Brasileira, de uma época atrás, em que ele foi convidado para participar de era a festa de Cosme e Damião, né? Santo Cosme e Damião, e os umbandistas comemoram bastante essas duas entidades. E ele foi convidado para participar da comemoração no centro de Umbanda. Ele ficou meio assim, não sei o que e tal, conversou com a diretoria da FEB, ele falou, não, vamos, né, vamos participar. E aí eles foram lá. Daí durante as festividades tem o momento em que as entidades descem, tal. E daí diz que um médium que estava sentado, eles chamam de cavalo, né, que estava sentado no fim da sala, disse que começou a ter a incorporação de preto velho e tal, levantou a mão para ele e fazia assim. De longe, né? Mas ele foi lá conversar com a entidade. Daí a entidade disse, sabe aquele probleminha que você tem no joelho? Daí ele disse, sei, você já foi um monte de médico, já deram um monte de remédio. Faça assim, filho, tome um chazinho assim, faça um emplasto assim, assado. Você vai melhorar. Beleza, saiu dali e tal. E fez o negócio, e melhorou do joelho, né? E daí passou um tempo atrás, passou uns meses, eles tinham uma reunião mediúnica na Federação Espírita no Rio, e o Dr. Bezerra de Menezes se manifestou, né? O baluarte do Espiritismo brasileiro, digamos, o que comanda o Espiritismo no Brasil é o Dr. Bezerra de Menezes, e ele se manifestou através de uma médium, e fizeram todo o trabalho, na hora de terminar o trabalho, antes de liberarem ele disse assim, cidadão, vem cá, escuta, aquele remédio que eu te receitei resolveu o teu problema? Era o Dr. Bezerra de Menezes, que estava lá no centro de Umbanda, manifestando. Se imagine, porque para você comandar uma médium, você tem que adensar o teu perispírito. Ele modificou o perispírito dele para um preto velho, para poder adensar médium, para poder fazer o trabalho no centro de Umbanda, e vai fazer o trabalho lá também no centro espírita. Então são os mesmos espíritos que trabalham em todos esses lugares, né? Só que, claro, ele tem uma capacidade, vamos dizer assim, de mudar o perispírito dele da maneira que ele quiser. Ele se apresenta da maneira que ele quiser, graças à plasticidade. Ok? Então a plasticidade poderá explicar o rejuvenescimento que experimentam os espíritos desencarnados, conscientes de seu estado. Então assim, eu não me vejo uma pessoa velha. Tem pessoas que não se veem velho. Quando eles desencarnam, eles rejuvenescem. Ficam exatamente como se pensa ser, né? Mesmo tendo desencarnado com idade física avançada, sentindo-se mais jovens, apresentam-se como tal, totalmente livre dos condicionamentos humanos do corpo físico. O espírito humano não sofre envelhecimento corporal, assim como também não morre, né? Quando se manifestam os envelhecidos, o fazem artificialmente por ordem mental, para a comprovação da sua identidade terrena, quando eles estavam encarnados. Por exemplo, se eles fossem se apresentar para nós, eles viriam como velhinhos, porque nós conhecíamos eles como velhinhos. Mas, na natureza mesmo, quando eles estão no mundo espiritual, eles são jovens. Eles não se compreendem como velhos, eles só se apresentam jovens. Isso eles fazem graças à plasticidade do perispírito. Outra propriedade do perispírito é a densidade, né? Então, o perispírito e a agente da alma não deixa de ser matéria, continua sendo matéria, ainda que da natureza quintessencial. Como tal, apresenta uma certa densidade. O que é densidade? Já vou explicar. Porque se relaciona com o grau de evolução da alma. A densidade perispirítica varia de indivíduo para indivíduo. Nós, espíritos normalmente adiantados, escreve Kardec, é mais sutil e se aproxima dos espíritos elevados. Os espíritos inferiores, ao contrário, aproximam-se da matéria, e é o que faz os espíritos inferiores de baixa condição conservarem por muito tempo as ilusões da vida terrestre. Então, densidade. Densidade é a concentração de peso em determinado volume. Então, um isopor tem menos densidade que uma barra de ferro. Se você pegar 1 kg de isopor e 1 kg de ferro e jogar na água, o quilo de ferro é puf, né? E o isopor vai, porque ele é menos denso, né? Então funciona exatamente com o nosso perispírito. Tem perispíritos mais densos e perispíritos menos densos. O perispírito possui densidade que varia de acordo com o grau da evolução do espírito. Então aqui, mais ou menos para ter uma ideia, né?
figura mostra que os blocos formados por diferentes materiais possuem a mesma massa, mas ocupam volumes diferentes, né? O ferro você precisa bem menos para botar 1 kg. O magnésio você precisa bem mais para botar 1 kg porque ele é menos denso. Então, mais denso, o espírito é mais evoluído. Menos evoluído. Quanto menos denso, o espírito é mais evoluído. Densidade significa flutuação, né? Então, quanto mais pesado, mais denso, mais a gravidade empurra para baixo. Então, quando o espírito é mais denso, o perispírito dele é cheio de sistemas mentais relacionados às coisas baixas, tipo ódio, rancor, mágoa, né? Isso vai te segurando cada vez mais na Terra. Então, tem espíritos que desencarnam e permanecem por aqui. De tão pesado, tão denso que é o corpo, né? Outra coisa, ponderabilidade, o peso. Será que o perispírito tem peso? Sobre os aspectos físicos, o perispírito em si não apresenta um peso possível de ser detectado por meio de qualquer instrumentação, até agora conhecida. Não obstante, na dimensão espiritual, cada organização perispirítica tem seu peso específico. A gente fala muito em peso específico, tá? Que varia de acordo com a sua densidade. Quanto mais denso, mais pesado. Estada, sobretudo, como visto pelo estado da moralidade do espírito. Nossa posição determina o peso específico do nosso envoltório perispiritual. Consequentemente, o habitat que ele compete significa que, embora possa parecer fisicamente imponderável, ou seja, sem peso, porque não é matéria densa, não deixa de apresentar certo peso, variável em cada região ou esfera, visto que, de qualquer forma, sendo matéria, submete-se aos princípios da gravidade imperantes no meio em que se situa e no qual se nutre. Tá? Teve um cara chamado Duncan MacDougall, em 1810, ele é de 66 a 20, mas lá por volta de 1810, ele foi um médico em Massachusetts, Estados Unidos, que surgiu com essa ideia. Ele colocou pacientes em estado terminal em uma cama enganchada, em uma balança, e quando os pacientes morriam, ele relatava em média uma perda de 21 gramas. Então, eu pesquisei mais e, de acordo com a espiritualidade, um perispírito, ou nós, sem corpo físico, pesamos de 15 a 30 gramas. Então, quem tem 30 gramas de perispírito, a tendência é umbral, é direto, é muito pesado. Quanto menos pesado, mais fácil de você seguir, né, o peso. Então, ele teve um peso de 21 gramas. E o interessante é que ele não detectou peso em animais. Olha só que interessante. Os animais não tinham perispírito pesado. Por quê? Porque são grupos e não conseguem seguir sozinhos. Eles vão rapidamente para uma nova encarnação. Então, eles não pesam. Desencarnou, ou vai para uma grupo, ou vai encarnar direto. Então, você não tem como medir o peso dele. No nosso caso, ele já tem como medir. Tá? Quanto mais o espírito evolui, mais etérea e pura se transforma-se. A sua condição vibracional e sabendo... Opa, nós estamos falando agora sobre luminosidade. Esqueci de apertar o número. Essa é mais uma propriedade do perispírito. Ser luz. Né? A gente fala muito sobre espírito de luz. O que é um espírito de luz? Por quê? Isso é um perispírito que é dele. É próprio dele, né? Então, quanto mais o espírito evolui, mais etérea e pura se transforma-se. Sua condição vibracional. E sabendo que a energia em diversos níveis vibracional, ou velocidade de movimento, produzem luminosidade, a depender da frequência, quanto mais evoluída a entidade, maior a frequência vibracional e maior a luminosidade. E tanto menos o evoluído, a criatura, menor a frequência vibracional e menos luminosidade. Essa passagem de Jesus mostra bem isso. Já ouviram falar sobre o milagre da transfiguração? Fala em milagre, mas não é milagre de coisa nenhuma. Isso foi uma situação que Jesus se postou. Então, em determinado momento, Jesus pega Tiago, João e Pedro e leva no Monte Tabor. Esse Monte Tabor lá é um monte super alto. Você vê a Galileia inteira lá de cima. É bem alto. Contam que para chegar lá não foi fácil. Eles foram. Não sei por que Jesus queria ir lá. Já estavam reclamando disso. Mas chega lá. E Jesus passa a noite no Monte Tabor. E durante a madrugada, eles estão dormindo, imagina o frio que eles devem passar lá, que lá também é frio, mas num lugar alto como aquele ventava. E eles já estavam dormindo quando de repente eles viram uma luz. Era Jesus que estava
O que Jesus fez? Expandiu o perispírito além e já veio a luz dele. Então deu uma claridade no lugar que chamou a atenção deles. E eles rapidamente viram mais dois espíritos se aproximarem de Jesus, que era Moisés e Elias. Tá? E essa luz, conta a eles, João conta isso no Evangelho, diz que a luz era tão gostosa, tão boa, que eles não queriam mais sair de lá. Depois que terminou a conferência espiritual de Jesus e seus, né, ali com Moisés, daí Jesus voltou e vamos embora. Eles disseram, não, mas por que está tão bom aqui? Era tão boa aquela imagem de luz, que eles não queriam mais sair de lá. Então essa luz que nós recebemos aqui é uma luz diferente. A luz espiritual não é igual à nossa luz comum. Tá? Isso aqui só clareia a nossa visão. Essa luz que nós estamos falando é uma luz que nos incorpora, faz parte da gente. Tá? Então, diante de uma presença espiritual superior, a luz física, essa luz aqui, é uma mera velhinha. Assim. Essa é a situação. Então, esses são os chamados espíritos de luz. Quanto mais evoluído, mais luz irradia. Tá? Ok? Espíritos moralmente inferiores vivem na obscuridade própria. Tá? O que são esses espíritos inferiores com questão de luz? Vocês já viram uma pessoa infeliz? Sentem perto de uma pessoa infeliz. Não parece que ela está meio brusca, fechada, obscura? Exatamente. É exatamente isso. Não muda nada. Tá? Quando você morrer, a tua luz vai depender do teu grau de vontade de irradiar as coisas. Agora, se você está em estado depressivo, tal, parece que você é uma nuvem negra andando. Esse também funciona exatamente assim com o perispírito. Tá? Então, espíritos infelizes que se encontram em plena escuridão, infelizmente. Tá? Penetrabilidade. Matéria nenhuma nem impõe obstáculo. Espírito atravessa a parede. Então não adianta você correr do espírito, se fechar num quarto e ele vai encontrar você. Né? Não adianta querer fugir do espírito. Por que ele atravessa a parede? Chave a porta. Por isso que eu falo, né? Se aparecer um aqui, nosso negócio é fugir. Ó, por que eles atravessam paredes? Por quê? Porque a matéria ali é muito mais densa que o perispírito. Então ele passa de viagem, sem problema nenhum. Né? Transfere-se de parede a parede. Então matéria nenhuma lhe impõe obstáculo. Ele as atravessa todas, como a luz atravessa os corpos transparentes. Nota de Kardec. Daí vem que nada há como impedir que os espíritos entrem num recinto inteiramente fechado. Em Obras Póstumas ele diz assim: observe, entretanto, que os níveis menos adiantados, os espíritos muitas vezes não conseguem atravessar obstáculos materiais, simplesmente por ignorá-los que podem fazê-los. Se os espíritos são muito atrasados, eles não sabem que eles atravessam a parede. Eles precisam entrar pela porta. Se a porta estiver fechada, eles não entram. Eles não sabem. Mas os espíritos atrasados também são ensinados, porque eles passam por um umbral e tem pessoas que ensinam a eles. Então, a partir de que eles conhecem, eles podem fazer isso aí. Eu trouxe para vocês entenderem um pouco essa questão. Se alguém já leu Violetas na Janela, já leu, é do Espírito Patrícia, né? Da Vera Lúcia Marzinete de Carvalho, e é um livro que vendeu, até aqui diz, no ano 2010 ele tinha vendido 2 milhões de exemplares. É um livro espírita, um dos livros que mais vende. Porque ele é um livro interessantíssimo para quem está começando. Se vocês quiserem indicar um livro espírita para quem está começando, indiquem Violeta na Janela. Por quê? Porque ele é um livro simples. E ele conta exatamente como funciona o mundo espiritual através dos olhos de uma menina, que é a Patrícia. Né? Então a Patrícia conta, né, que ela estava aprendendo a volitar. O que é volitar? Voar. Voar. Porque quanto mais leve o espírito, mais fácil é dele voar. E em determinado momento ela aprendeu a voar, tá? E ela viu uma parede, ela lembrou, não, mas os espíritos passam direto. E ela carcou-se, porque bateu para a parede e voltou. Isso no mundo espiritual. Daí ela vai perguntar para a avó dela por que isso aconteceu. Aí eu trouxe o texto aqui para elucidar para vocês, que é muito interessante. Então a avó dela diz que os espíritos não são todos os espíritos que conseguem atravessar a parede. Você tentou, mas não são todos que conseguem. Ela pergunta: e vó, por que não pude atravessar a parede? Daí a avó dela diz: Patrícia, você só poderá atravessar quando você souber atravessar.
Você leu que desencarnados atravessam paredes, portas, mas de construções da matéria, aqui. Tá? Ou seja, casas de encarnados. Assim mesmo, só os que sabem. Os que têm consciência de seu estado de desencarnado e aprenderam. Se você desencarnou e não tem consciência que você morreu, você vai entrar pela porta. Você não sabe que você morreu. Você acha que você é um espírito encarnado. Você acha que você é carne. Então você não atravessa. Você vai esperar a hora que abrirem a porta e opa, deu. E é assim que funciona. Tá? E assim que funciona eles entrar num carro, assim que funciona eles entrar num ônibus, e assim que funciona todos os espíritos que estão aqui na Terra presos, né, por essa aqui, muito a matéria, eles só entram em determinados lugares pela porta. Sempre assim. Então esses vocês podem fechar a porta. Tá? Daí ela diz assim, só os bons sabem. Ela indaga, né? E a avó dela vai explicar exatamente essa questão. Não. Os maus sabem e se utilizam muito desse conhecimento. Saber depende da nossa vontade, do livre-arbítrio, e todos podem. Os bons sabem mais porque tem mais os que ensinam e mais interesse em aprender. A construção da colônia, por exemplo, não é como a construção dos encarnados. Então, lá no mundo espiritual, é diferente dessa matéria aqui, né? A colônia é uma projeção mental. Para transpor uma barreira mental, é preciso não duvidar do poder de fazê-lo. Por exemplo, vocês viram lá no nosso lar que existe um muro em volta do nosso lar, né? Aquilo é uma construção mental, entende? A pessoa que chega lá, o espírito que chega lá, que não consegue achar um meio de passar aquilo lá com uma projeção mental mais forte, ela não consegue atravessar. Não consegue. Tá? E diz mais, já vi um instrutor fazer, né? Um instrutor, ou seja, um espírito mais adiantado. Ele projetou uma passagem e atravessou. Mas isto é usado somente para algumas eventualidades. Você não escutava, quando encarnada, que em centros espíritas, prestem atenção, isso é feito, para determinada ajuda a irmãos desencarnados, ficam confinados em um local até poderem ser orientados. Então é o que a gente faz, né? Já sabe, a gente já trabalhou com isso aí. Então, uma apometria, por exemplo, você recebe um espírito muito revoltado, aquele espírito não quer saber de conversa, quer saber de... O que a gente faz? A gente, de uma certa forma, né, Márcio, com todo amor e carinho, aprisiona ele num campo de força mental. Você cria um campo de força mental e ele se aprisiona lá dentro. Ele não consegue sair, porque ele não sabe que ele pode, entendeu? Vocês já fizeram um teste? Pega uma formiga e põe um papel e faça um círculo em volta da formiga. Ela vai, faz, e não sabe pelo círculo. Até a hora que ela aprende que aquilo não é uma barreira. E ela passa. Mas ela demora para fazer isso. Porque ela não tem consciência daquilo. É que daí quando ele dentro, às vezes ele acaba pensando bastante, né? Projetado de amor, né? Daí ele vai refletir bastante até o momento de ser conversado. É que naquele momento ele não está pronto. Então você tem que... Né? E assim funciona. Então é o que ela está dizendo aqui, né? Em muitos centros espíritas, junto com a construção material, é também projetada essa energia mental pelos benfeitores. Então é assim, ó, a construção material é essa casa aqui, né? Mas a gente, antes de iniciar, pede uma proteção espiritual. Então os espíritos vêm, os guardiões vêm, fecham magneticamente esse lugar e só entra pela porta espíritos que eles deixarem entrar. Então ninguém vem atrapalhar o nosso trabalho aqui. Entendeu? Então, essa é a construção mental. Isso eles não atravessam. Assim, tanto encarnados como desencarnados só podem entrar e sair pela porta. Essas projeções também são feitas em certos lugares e por determinado tempo para evitar ataque das trevas. Atravessam só os que sabem e conseguem. Talvez, se você quiser, irá aprender no futuro. E o Márcio falou do Evangelho no lar, né, Márcio? No começo. Eu, quando faço o Evangelho no lar em casa, eu sempre faço a proteção. E toda vez que eu termino o Evangelho no lar, eu peço para que a proteção continue, claro, mas que se expanda. Expanda para a vizinhança, para a cidade e tal, que se una, mas que o nosso lar seja protegido. Se você tiver costume de fazer isso, e é interessante, porque é uma grande verdade,
Toda vez que você sair viajar, por exemplo, mentalize uma proteção em volta do carro, no campo de força. Fiquem tranquilos. Se for acontecer alguma coisa, vai acontecer, mas é pouco, é bem pouco, porque vocês vão estar protegidos. Acidente, barreira, isso dificilmente vai acontecer. Eu sempre fiz isso. Uma vez eu atropelei um viado de lá para casa da Cassiana. Mas foi o mínimo que eu fiz, mas eu fico pensando depois se podia ser sido uma pessoa, né? Entendeu? Então, às vezes, aquele viado é colocado na minha frente para mim não atropelar uma pessoa na frente. Tudo acontece. Mas a proteção existe, é só fazer. Pedir em nome de Jesus, em nome dos Espíritos Protetores, para que se crie um campo de força em volta daquilo, do ambiente que você está. Tá? Isso ajuda bastante. Principalmente quem tem medo de dormir à noite. Pode ser até inconsciente. A pessoa não sabe o que está acontecendo. Mas se ela projetar uma proteção no quarto, você evita as entidades chegarem e, além do mais, você se tranquiliza mais. Essa questão é séria. Tá? Realmente não tinha visto ninguém entrar na nossa casa. Olha, ela está falando agora sobre lá no mundo espiritual, na casa dela, porque ela está morando com a avó, né? Quem lê o livro sabe. Ela mora com a avó e mais duas irmãs, duas amigas, né? Então ela diz assim, realmente não tinha visto ninguém entrar na nossa casa e nem em qualquer outro local aqui na colônia voando. Ninguém entra assim, entrou pela parede e apareceu. Seria uma coisa até meio desagradável, né? Então lá também nas colônias espirituais, nas casas, todos entravam e saíam tranquilamente pela porta, abrindo-a e fechando. Ela diz no final, achei graça do meu tom, e ainda hoje acho graça quando recordo. Depois ela aprendeu como é que funciona, tudo mais. Exatamente. E isso é uma história real, né? Visibilidade, uma outra propriedade importante que nós temos que entender. O perispírito em si é completamente invisível aos olhos físicos. Nós não vemos espíritos. Tá? Não vemos. Só videntes ou clarividentes que veem. Tá? Que já é uma questão diferente. Mas nós, em linhas gerais, não conseguimos ver espíritos, porque o perispírito é invisível aos olhos físicos. Nós não vemos perispírito com os olhos, nós vemos com a pineal, com a antena, é diferente. E só as pessoas que têm antena regulada que conseguem ver. Tá? Não é para os espíritos, quer dizer, os espíritos se veem, eles se veem. Tá? Os menos adiantados percebem o corpo espiritual de seus pares. Quer dizer, os menos adiantados só conseguem enxergar aqueles que são menos adiantados. Tá? Captando-lhe o aspecto geral. Já os espíritos superiores podem prescrutar a intimidade perispiritual de desencarnados e de menor grau de elevação, bem como o dos encarnados, observando-lhes as desarmonias e as necessidades. Então veja aqui, aqui um exemplo, tá? Eles estão fazendo um trabalho na Terra e esses dois espíritos aqui eles estão enxergando uma entidade, né, que está se apoderando, digamos assim, do fluido vital desse senhor aqui. Eles enxergam naturalmente. Eles já não enxergam eles. Entenderam? Por quê? Porque eles conseguem enxergar, inclusive, a tela mental dele. É como se fosse uma escrita, tivesse escrito tudo o que ele está pensando aqui no perispírito. Eles conseguem enxergar a tela mental. Exatamente. Então é uma situação que espíritos evoluídos conseguem fazer. Tá? Aqui tem uma outra foto que eu trouxe do André Luiz, né? Aqui é a filha dele, é o momento em que ele vai visitar a família, mais tarde no final do filme. Então a filha dele está tocando piano e ele vem ajudar a menina a tocar piano. E ele começa a música e ela termina, né? É um momento bem interessante, inclusive. Uma música que ele ensinava para ela quando ela era criança. Tá? Então, espíritos superiores veem espíritos inferiores. Espíritos inferiores só veem apenas os da mesma baixa frequência. Por isso que o André Luiz, quando eles vão resgatar ele no umbral, no filme, aparecem aqueles espíritos iluminados, né? E ninguém vê eles. Eles ajudam o André Luiz, tal. Alguns olham e, meu Deus, o que será que é isso? Se espantam com eles, tem medo, né? Daí no final, o Clarencio, né, ele olha para eles, dá uma dó, né, dá uma dor no coração, ele olha e abre os braços, né, eles venham, então ele se mostra naquele momento, daí ele causa um estampor, né, porque daí o povo fica mais assustado ainda. Por quê?
Porque para eles, um espírito de luz daquele tamanho é imagine nós vemos um espírito de luz aqui. Nós não conhecemos o espírito, não sabemos se ele é do bem e do mal. Mesmo sendo de luz, que a gente pode chamar a atenção, mas a gente fica com medo. E a gente é capaz de correr dele. E assim aconteceu com eles também, da mesma forma. Tangibilidade. O perispírito, como suporte do ectoplasmático, que ele dê expressão física, pode tornar-se materialmente tangível, no todo ou em partes, pois tocando no corpo ectoplasmático, obviamente, toca-se no perispírito de quem o sustenta. Isso eu já falei, né? Isso chama-se materialização. Na verdade, o nome materialização não está bem certo. O certo era tangibilidade, porque materialização significava matéria, exatamente. E nesse caso não é matéria. Então, esse aqui é um caso interessante. Esse cara aqui, o William Crookes, é um dos químicos mais conhecidos da Inglaterra, um dos mais famosos. Tá? Foi ele que iniciou, digamos assim, o que nós conhecemos por televisão, foi ele que iniciou. E em certo momento, quando o Espiritismo chegou na Inglaterra, ele foi uma das pessoas que ficou, isso aí é besteira, eu vou provar para todo mundo que isso é besteira. E aí ele foi, o primeiro lugar que ele vai na Itália, atrás de uma médium chamada Eusapia Palladino. Tá? Uma médium, naquela época, imagine, a espiritualidade estava ascendente, né? Todos os médios vieram para ajudar a transformação do Espiritismo e tal. E essa Eusapia Palladino, ela tinha capacidade de pegar uma cadeira daqui e levar para lá. Ela tinha capacidade, ela mudava, configurava coisas dentro da casa. Tá? E ele foi para investigar essa situação. Ele chegou na Eusapia Palladino e disse, olha, faça alguma coisa para eu poder ver. Eu vim aqui para você me fazer uma coisa. Ele disse, muda esse cadeira de lugar. Daí ela olha para ele e ela gostava de um vinho, acho que tinha tomado um creu. E daí diz assim, não, eu vou fazer uma coisa melhor. Se você gosta de mudar objetos, é coisa muito fácil. O senhor fique sentado aí que eu vou fazer uma coisa melhor. E ela doa o ectoplasma dela, e quem se materializa é a mãe dele que tinha falecido há uns meses atrás. E ela não fez só isso. A mulher sai e abraça ele e começa a conversar com ele como conversava como ela encarnada. Ele só, imagine, se não estiver usando fralda, você libera o... libera. E aí ele ficou perplexo. Ele disse, mas cara, o que é isso? O que é isso? Eu nunca vi um negócio desse. E aí ele começa a estudar essa situação. Ele vai estudar com uma médium chamada Cooks também. Agora eu esqueci o nome da médium. Mas esse espírito aqui é o espírito de Kate King. É um espírito. Ele vai estudar com uma médium lá na Inglaterra. Tá? Daí ele chega lá e começa, vamos fazer alguns experimentos e tal, então beleza. E ela doa o ectoplasma e esse espírito da Kate King se materializa junto, perto dele. E ele conversa com ela naturalmente. Você veja o merecimento, claro, que a espiritualidade está toda lá, ajudando ele para que ele divulgue isso, né? Porque mais tarde ele vai divulgar. E ele conversa com ela e faz um estudo sobre o mundo espiritual, conversando como nós estamos conversando aqui. A médium do lado de lá, o espírito encarnado aqui, materializado aqui, e eles batendo papo. E ele vai escrever, ele vai na comunidade científica inglesa e vai contar essa história, os caras vão chamar de louco. Mas ele dá o depoimento dele. Depois ele se torna espírita, né, e acaba terminando a vida dele realmente como espírita. Ok? Então, é isso aqui. Ó. Eu já expliquei como é que funciona isso, né? É o fluido vital nosso que eles pegam, que a gente chama de ectoplasma. E a partir do fluido vital ele se materializa. Né? Aqui esse aqui é um padre que se materializou através de um médium também. O ectoplasma saindo do nariz, materializou a imagem do padre, ó, pertinho, uma foto. Esse aqui eu já mostrei para vocês, né? É a irmã Josefa, né? Esse aqui é o Peixotinho, esse é o Chico Xavier. Isso aqui é lá no Centro Espírita São Luís Gonzaga, em Uberaba, né? Onde eles faziam materialização. Então se veja só, isso aqui é tudo materialização. É um espírita se materializando com o ectoplasma do Peixotinho. Tá? Aqui é a mesma foto, a irmã Josefa, essa outra mulher que está junto. Olha só, gente, isso é uma foto de um espírito.
Real. Real. Isso é incontestável, não tem como. Isso graças ao perispírito. Essa ali que parece um pano, não é um pano? Né? Não, tudo ectoplasma. Tudo ectoplasma. É tudo materialização. Isso está representando o pano, né? Espiritual. Mas tudo isso é ectoplasma. Está jorrando aqui. É que na foto realmente parece um pano. Outra propriedade, sensibilidade global. O espírito vê, enxerga, sente, ouve pelo corpo inteiro, o perispírito. Essa é uma propriedade do perispírito. Tá? Quando encarnado, o espírito registra impressões exteriores por meio de vias especializadas identificadas no corpo somático, ou seja, no corpo físico. Né? Aqui compõe os órgãos do sentido. Nós fazemos tudo que acontece conosco, mas é através dos nossos 5 sentidos, né? No corpo físico. Olho, visão, tato, paladar e assim por diante. Tá? Sem o corpo físico, a sua capacidade de perceber amplia-se extraordinariamente, pois livre das peias somáticas, ou seja, das correntes, né, do corpo, a percepção do meio que o envolve já não depende dos canais nervosos materiais, acontecendo como um registro global do perispírito, ou seja, uma percepção. O que o espírito realiza com todo o seu ser. Assim, vê, ouve, sente, enfim, com o corpo espiritual inteiro, uma vez em que as 7 dos sentidos não se encontram numa localização específica e limitada, que se observa no estado de encarnação, nos sentidos de capacidade ampla. Se vocês forem na internet e pesquisar sensibilidade global, vocês vão ver casos fantásticos. Encarnados que leem com os dedos. Leem. Tem videozinhos mostrando. O cara lendo com os dedos. Põe uma imagem, ele lê. São pessoas que já têm, vamos dizer assim, o perispírito já bem mais desenvolvido, conseguem fazer isso encarnados. Se imagine desencarnado, que o cidadão não faz. E tem várias situações. Pessoas que enxergam com o abdômen. Né? Tem um programa na Discovery sobre cidadãos assim, fora do comum. E aparecem esses casos. Isso é tudo graças ao perispírito. Tá? Outra expansibilidade é o que acontece no fenômeno mediúnico. O perispírito, intrinsecamente indivisível, pode, entretanto, conforme as suas condições, expandir-se, ampliando o seu campo de sensibilidade e também de percepção. Graças a essa propriedade é que se torna possível o contato perispirítico entre perispíritos que marcam o fenômeno mediúnico. Então eu vou contar uma coisa para vocês. Já ouviram falar em incorporação? Já viram? Não existe. A gente fala em incorporação por falar, mas não é assim que funciona. Nenhum espírito vai entrar dentro do teu corpo enquanto você tiver esse corpo. Não tem como. 2 espíritos não ocupam o mesmo corpo. Ou aquele ditado, aquele espírito tomou meu corpo. Aquele espírito tomou meu corpo. Comanda o corpo. Tomou meu corpo. Tomou meu corpo. É comum a gente ver essas situações. Isso não acontece. O que acontece? Veja só. Aqui está um médium encarnado. Tá? Então o que um encarnado tem? Ele tem o corpo físico, o perispírito e o espírito. Né? É assim? Tá. E aqui está um desencarnado, que não tem simplesmente o corpo físico. Ok? Então, como é que eles vão se comunicar? Através dos perispíritos. Então, esse perispírito se expande, o perispírito do médium também se expande, e aí há uma comunicação. Olha aqui, ó. Esse azul é o perispírito do médium, esse azul é o perispírito do comunicante. E aí, nesse ponto, eles se unem. E aí você tem condição de fazer uma comunicação. Entendeu? E assim funciona também com o controle. Porque esse espírito aqui pode, por exemplo, vir mais além e controlar mais o teu perispírito. Quanto mais ele controlar o teu perispírito, mais ele te controla. Mas não é que ele assumiu o teu corpo. Entendeu? Então essa história de tirar o diabo do corpo, isso não existe. Quem trabalha com isso, o Marcos trabalha, a gente corta essa interferência. Só isso. Só corta a interferência. Mais nada. Né? Dá um tapa no e faz com que a coisa volte ao normal. Entenderam? Não existe incorporação. Existe controle mental através do entrelaço dos perispíritos.
Essa é uma propriedade do perispírito. Outra propriedade, bicorporidade. Esse eu já expliquei, né? Não preciso falar para vocês. Lembra que eu falei do Eurípides Barçanufo, que foi atender uma mulher, fazer um parto? Lembra que eu falei do Frei Galvão? Lembra? Tá. Essa é a propriedade de bicorporidade. Se dividir. O perispírito pode se dividir. Ok? Odor. Vocês já viram falar que espírito tem cheiro. Já sabe. Quem trabalha com espíritos sofredores sabe muito bem disso, né? Você que está sentindo um cheiro ruim. Pode saber. Não só ruim, sempre nova, né? Não. O Chico Xavier, por exemplo, quem conviveu com ele dizia que quando o Chico passava, ficava um aroma de flores assim que era inebriante, de tão gostoso que era. Então, por mais feinho sem perfume, que ele sempre que ele usava o perfume, num calor de Uberaba, ele exalava perfume. Era o perispírito dele. Então, quanto mais evoluído, mais aromas. Quanto mais evoluído, mais fede. Exatamente. Se você for no umbral, você vai ver fedor, realmente, que é fedor. Imagine uma carne podre. O cidadão continua exalando aquela carne podre. Né? Quem tem, por exemplo, às vezes a gente está em casa, não sente um cheiro diferente. Dependendo do cheiro que você sente, você sabe a entidade que está perto de você. Às vezes precisa fazer uma oração pedindo ajuda para aquela entidade. Às vezes tem que fazer uma oração porque é uma pessoa, quer ver? Vamos dizer assim, você tem uma vozinha, ou a tua mãe cozinhava, tá? Vamos dar um exemplo assim. E a comida dela era gostosa, você sentia o cheiro. E às vezes você está na casa com a mãe desencarnada e sente o cheiro da comida dela. Ela está exalando isso no perispírito para que você saiba que ela está por ali, tá? Perto de você. Tá? Então eles usam esses artifícios, café, qualquer coisa que você sente, né? Porque eles querem se apresentar para você pelo odor. Então o perispírito tem odor, tem sim. Tá? Tá, o odor. O perispírito, a refletir-se na aura, caracteriza-se também por odor particular facilmente perceptível pelos espíritos. Contém a literatura mediúnica, com particularidade as obras do André Luiz, descrição de regiões infestadas de miasmas pestilentos, não de pestes, exalarem odores tão fétidos que se tornam quase insuportável para os espíritos mais sensíveis. Tais odores brotariam do podridão fluídica característica desses ambientes e, ao que se sabe, dos próprios perispíritos dos habitantes. Então, se você for para um umbral, quando você acordar, a primeira coisa que você faz é cheirar. Se você tiver um cheiro bom, que bom, você já está num lugar agradável, não está no umbral. Agora, se feder, tome cuidado que você vai... Se ferrou. Tá? Todas as criaturas vivem cercadas pelo seu próprio halo vital das energias que lhe vibram no íntimo do ser. E esse halo é constituído por partículas de força assim irradiarem por todos os lados em direção de si para o ambiente. Então o que nós estamos falando do Chico Xavier funciona também para a gente. Quanto mais a gente se sente bem, feliz, é verdade, menos fedor de sovaco você vai ter. É verdade, isso é verdade. Né? Quanto mais mal você está, parece que você já... Até você não consegue mais sentir teu cheiro. Né? Pessoas depressivas que estão em casa, que nem banho não tomam, é lógico que, é óbvio, né? Que não vai nem se aguentar o teu próprio odor. Né? Ok? É assim que funciona. Isso é o perispírito que faz, não é o corpo físico. O corpo físico é uma emanação disso. Tá? Zé, Oi? quando estava na reforma aqui, estava sem forno, sem nada, e batendo, e lixadeira, e serra fita dentro do engano. Um dia nós chegamos no banco da energia, estava eu, acho que não sei se o Márcio estava no dia, sentiu o cheiro. Entrava na porta e não sentia. Eu chegava aqui, mas dava um cheiro de flor, que estava dava a impressão de que tinha uns borrifados perfume de flor. Porque eles também... Mais aqui nesse canto aqui assim. Eles também estavam em reforma, né? Exatamente. Então tinha espíritos aqui trabalhando, com certeza, e estavam exalando um pouco de perfume. E é verdade, é isso mesmo. Interessante. Temperatura, isso também é óbvio, né? A gente às vezes, como no desenvolvimento da atividade mediúnica, certos médiuns registram, por exemplo, uma espécie de gélida, né, Angélica? Ui, você está lá, daqui a pouco, né? Você passa um frio na espinha. É um espírito sofredor que está se aproximando de você. No corpo inteiro também, você não consegue
sentados. Quando a influência é mais pesada, você senta. Oi. Então tudo lá fora. Tudo o espírito sofredor lá fora hoje. Tá. Com a vizinhação de alguma outra alma sofredora. Né? Ou no contrário, uma cálida sensação de bem-estar, né? Um calor, assim, uma delícia quando você está em casa, às vezes passa do seu lado. Em casa, gente, percebam só. É claro, desde que o ambiente da casa esteja favorável, né? Os espíritos que são familiares nossos, não dessa vida, não estou falando só dessa vida. À medida que a gente vai em reencarnação, a gente vai fazendo amigos. Esses são os espíritos familiares. E eles vêm, em determinado momento, visitar. Eles têm esse merecimento. E quando eles chegam, eles querem ser sentidos. Então eles fazem isso. Odor, um pouco de calor. Você se acalma em determinado lugar da casa, depois você se acalmou. E eles estão chegando perto. E assim, você está bem quietinho, você leva um susto, mas não tem nada. Não sei, às vezes pode ser um gato. Não, nem gato. Eu tenho muito disso, assim, que eu estou sozinha. E daí eu olho pra mim que tem alguém, mas eu olho e não tem. Porque, lembra que eu falei que a gente nunca vê espírito com os olhos? Então quando você foi olhar, você puxou o olho físico. Você estava vendo ele como pineal. Você via ele. Mas de repente você se assustou da presença dele e foi olhar, claro que com os olhos físicos você não vê. Né, amor? A gente só vê ele, né? E quando a gente escuta que chama, tipo assim, chama o nome e você vai ver e não tem ninguém. Também mesma coisa. Mesma coisa. Você está sentindo pela pineal, escutando pela pineal. Porque o perispírito, como a gente falou, escuta, vê tudo pelo corpo inteiro. Mas daí quando você, daí já puxou o teu corpo físico, não faz. Porque veja bem, essa questão, nós temos hormônios, nosso corpo físico e tal. Então você está trabalhando a tua mediunidade. Então você está lá, você começou a se desdobrar. Ai meu Deus do céu, onde é que eu vou? Pum, acabou-se. Perdeu completamente o dobramento. Por quê? Porque rapidamente você fez algumas substâncias entrar no teu corpo físico, que é a adrenalina, que é a pior de todas, e ela te causou medo. Cortou completamente o teu trabalho. Entendeu? Por isso que a gente fala que se você quiser realmente trabalhar, você tem que se entregar. Seja o que Deus quiser. Deixa a coisa acontecer. Depois você vai ver o que acontece. Tá? E a mesma coisa acontece então na relação da temperatura. Ok? Muito bem. Por hoje é só.